despertou, falando, vamos ver quais são os estudos primários, como são esses estudos primários que estão sendo incluídos nessas revisões. E aí a gente viu que realmente o erro principal ali dessas revisões ruins tá que os estudos primários publicados têm bastante erro. E aí surgiu a nossa ideia de avaliar esses estudos primários e fazer essa avaliação, essa revisão de network. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos, então. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Luana, sou fisioterapeuta, fiz a minha residência em fisioterapia neurofuncional adulto e atualmente eu estou fazendo mestrado com o professor Jefferson em educação física. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a meta-análise de network ou meta-análise de rede. E foi muito interessante o professor ter dado essa primeira parte de uma forma mais detalhada, que muitas coisas vão ficar mais claras na hora que eu for falar para vocês. Bom, então vocês devem estar se perguntando, o que é uma meta-análise de rede? Bom, então para a gente começar a entender melhor como funciona uma meta-análise de rede, a gente precisa primeiro definir alguns termos bem importantes, né, para ajudar nessa compreensão. Então, por exemplo, o que seria uma rede de intervenções? A rede de intervenções a gente chama qualquer grupo ou um conjunto de estudos que vão combinar 3 ou mais intervenções, fazendo comparações diretas. Só que pode haver formas também de fazer comparações indiretas. Como que isso é feito, né? Então, fazendo estimativas do efeito das comparações diretas que já estão disponíveis, que já foram feitas em alguns estudos aleatórios, realizando essa meta-análise de rede. E aí fica ainda mais confuso, né? Complexo de entender. Então, resumidamente, em uma meta-análise de rede, nós combinamos de 3 ou mais intervenções, e essa é uma das grandes diferenças da meta-análise tradicional, que normalmente as comparações são feitas por pares, né? Comparações diretas. E também nós conseguimos realizar comparações indiretas por meio da combinação dessas estimativas diretas em uma mesma análise. A meta-análise de rede também pode ser chamada de comparação de tratamento misto ou uma meta-análise de múltiplos tratamentos. Então, isso vai clareando um pouquinho mais conforme eu for apresentando. Em 2003, foi publicada a primeira meta-análise de network, onde eles queriam analisar os efeitos dos antihipertensivos. Então, eles notaram que os estudos presentes até então, eles avaliavam apenas o uso ou do remédio versus o placebo e não tinha feito outras comparações. Então, a comparação direta que eles tinham era remédio versus placebo, ou eles comparavam remédio e controles que não realizavam nenhum tipo de tratamento. Então, eles fizeram essa revisão para realizar essas comparações diretas e indiretas com esses estudos que tinham pelo menos um comparador em comum. A evolução, né, dessa revisão de network, ela foi lenta. Então, estima-se que até 2009, né, tinham sido publicadas 7 revisões com meta-análise de rede, e esse foi aumentando gradativamente. Então, em 2012, houve um aumento de 90 a 100 revisões, e de 180 a 200 revisões de network em 2018. Atualmente, estima-se que tenha mais de 1.000 revisões de network disponível na literatura. Então, quais são as vantagens? Por que eu devo fazer uma meta-análise de rede? Então, primeiro, eu consigo explorar todas as evidências diretas e indiretas disponíveis, e a gente vai ver que para isso existem algumas regras. Eu posso formar comparações que ainda não foram feitas em ensaios clínicos aleatórios individuais, e isso ocorre por meio dessas comparações indiretas, e também permite uma classificação relativa para cada resultado. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma revisão de network, onde eu vou comparar intervenções, eu posso classificar qual é
primeira intervenção, qual melhora mais, qual melhora menos. Só que eu tenho que deixar isso bem claro nos meus objetivos, né? Então, entra como um objetivo secundário do meu estudo, da minha revisão, realizar também essa classificação relativa. A revisão de network, ela vai fornecer esse diagrama, que é o diagrama de rede. O diagrama, ele é composto por nós, né, que são esses círculos, e linhas. Os nós, eles vão se referir à intervenção, né, ou comparador. E as linhas, elas vão dizer respeito às comparações que foram feitas entre esses comparadores, tá? Então, cada linha ligando um nó ao outro se refere a um estudo que comparou esses dois desfechos. Esse triângulo do meio, ele é de um estudo que comparou esses três tipos de intervenção, né? Então, A, B e D. Esse outro diagrama, ele é um pouco mais complexo, né, mais elaborado, e ele é composto por 6 nós, ou seja, são 6 comparadores diferentes que estão representados pela letra de A a F. Essas linhas, que são um pouco mais espessas, quer dizer as comparações diretas, né, que já foram feitas, e essas linhas mais fininhas são as comparações indiretas, que foi realizado. Nesse nó, o que quer dizer o tamanho do nó? Quer dizer o número de pessoas que já recebeu aquela intervenção. Então, quanto maior o tamanho do nó, maior é a amostra. E agora vamos entender melhor o que é essa comparação indireta, né? Porque é algo meio complexo. Como que eu posso estimar o efeito de uma intervenção que ainda não foi feito, né? Fazer uma comparação que ainda não foi feito. Bom, primeiro a gente tem que entender que a comparação indireta, ela permite estimar os efeitos relativos de duas intervenções que não foram comparadas por um ensaio clínico aleatório. Então, por exemplo, a figura, ela está mostrando, né, um exemplo de aconselhamento dietético, onde foi feita a comparação de um médico com uma nutricionista, que seria essa estimativa direta de B e A, e também tem um estudo que fez essa comparação direta entre o nutricionista e uma enfermeira, que seria essa comparação de A e C. Mas nenhum estudo comparou o aconselhamento dietético entre médico e enfermeira, né? Mas por meio do fator em comum que eles têm ali, que é o fator A, eu consigo estimar qual seria a relação, né? Qual seria o efeito, né? O tamanho do efeito entre B e C, né? Eu consigo fazer uma comparação indireta porque eles têm um comparador em comum. Então, eu conseguiria ver a estimativa, né? Indireta entre um médico e uma enfermeira. Para isso, eu preciso avaliar vários fatores, né? Então, primeiro, a gente tem que ter em mente o que seria esse conceito da transitividade. A gente pode estimar o valor, né, o efeito da comparação entre B e C por meio da intervenção A. Então, como que isso é possível? Eu vou fazer, por meio dessa conta matemática que está aí no começo do slide, né? Eu realizo a subtração dos efeitos relativos de A e B e de A e C. Para que isso seja feito, eu preciso que a intervenção A seja semelhante em ambas essas comparações. Então, ela tem que ser igual nos parâmetros, na frequência, a modalidade, para que não haja uma violação desse princípio da transitividade. Então, no exemplo anterior, a gente estava vendo, né, que o A era ali o A e o B era a comparação entre um aconselhamento dietético feito por médico versus um nutricionista. Então, o que tem que ser igual nessa intervenção? A quantidade de vezes que esse paciente teve a consulta,
se foi feito o mesmo tipo de aconselhamento, né? A intervenção A, ela tem que ser semelhante tanto no estudo A versus B, quanto no estudo A versus C. E aí eu consigo estimar o efeito de como seria, né, uma comparação de B versus C. Ficou claro? É um pouco confuso, né? A gente vai conseguindo entender melhor conforme vai andando a leitura, a apresentação. Mas se vocês tiverem dúvida, pode me interromper, tá? Deixa eu retomar aqui, então. Bom, então, para que seja válida essa comparação indireta, esse princípio da transitividade não pode ser violado. Essa intervenção A, ela tem que ser semelhante em ambos os estudos. E então, como que eu vou saber, né? A gente sabe que, o professor mesmo já falou, que os ensaios clínicos aleatórios, eles variam muito, né? Tanto no método quanto na aplicação clínica, né? Eles vão variar muito. Então, quando eu vou saber se eu posso fazer essa comparação de uma forma válida ou não? Então, aqui o exemplo que eu trouxe é sobre a população com obesidade. Então, a comparação indireta, para ela ser válida, eu tenho que comparar coisas semelhantes, certo? Então, o exemplo superior do seu lado esquerdo, ele é válido porque ele dividiu, né, tanto a intervenção A versus B, quanto A versus C, avaliou ou tratou indivíduos com grau de obesidade moderado, certo? Então, esses indivíduos, eles tinham a mesma chance de ser aleatorizados em qualquer uma das intervenções. Já o exemplo de baixo, ele também é válido. Por quê? Porque a única diferença é que esses indivíduos, eles tinham um grau severo de obesidade ou da doença. Já o exemplo do lado direito, ele não é válido. Por quê? Na minha comparação de A versus B, a população avaliada ou tratada, ela tinha um grau moderado de obesidade. E no meu exemplo, na minha comparação de A versus C, a população tinha um grau severo. Ou seja, a população não era igual, né? O meu comparador não era igual. Eles não tinham a mesma chance de ser aleatorizados em um mesmo tratamento, ou de receber o mesmo tratamento. Então, isso violaria o meu princípio da transitividade. E essa seria uma comparação inválida, né? Não teria nenhum valor essa minha comparação. E aí, como que isso é feito? A gente faz a combinação das estimativas diretas e indiretas. Então, eu vou pegar a estimativa combinada do efeito da intervenção e fazer a média ponderada da variância inversa das estimativas diretas e indiretas. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é sobre a coerência. Então, a coerência, ela é como se fosse a forma matemática, né, a avaliação matemática da transitividade, né, a avaliação estatística da transitividade. Então, ela vai afirmar que os efeitos diretos e indiretos de uma intervenção para determinada comparação são semelhantes. Então, ela vai fazer a estatística da transitividade. É como se isso afirmasse que não tem... que a minha comparação indireta foi válida, porque a minha comparação ela tinha fatores semelhantes. Depois de ver sobre esses conceitos básicos, para a gente conseguir entender melhor sobre a revisão de network, a gente deve estar pensando o que é necessário para fazer uma revisão de network, então. Bom, primeiramente, é necessário uma equipe experiente. Vocês podem perceber que é algo complexo, então vai precisar de um estatístico especializado em meta-análise e também de um clínico ou especialista para saber se essas comparações elas realmente são válidas ou não, né, para garantir que essas intervenções sejam semelhantes. E algo que eu achei interessante também de compartilhar com vocês é que o Revman, né, que é o mais utilizado para fazer meta-análise, ele não suporta a meta-análise de rede. Então, o software mais indicado é o Stata ou o R.
Outra coisa que deve ser necessário, né, para fazer a revisão, é uma pergunta pico bem definida. Então, caso os autores eles queiram realizar, por exemplo, a classificação que eu falei lá no início, isso deve estar bem estabelecido nos objetivos. E um detalhe muito importante na hora da escolha da população é que essa população-alvo ela seja elegível para todas as intervenções incluídas. Então, como eu estava falando também no exemplo anterior, esses indivíduos eles têm que ter a mesma chance de serem aleatorizados em qualquer um desses tipos de intervenção. Os autores eles devem estabelecer o conjunto comparador de sínteses, que nada mais é que o conjunto de intervenções. Então, quais são as intervenções que vocês querem, né, que os autores querem analisar, e também o conjunto suplementar. Geralmente é considerado conjunto suplementar o placebo. E essa parte, né, de estabelecer o conjunto comparador de sínteses, qual vai ser o meu conjunto de intervenção, o meu conjunto suplementar, ele é extremamente importante, porque isso pode violar o princípio da transitividade que a gente acabou de falar. Ele também precisa definir o diagrama de rede, né? Então, quais serão os nós e as linhas, né? Quais serão os comparadores e quais serão as comparações que ele vai realizar entre esses nós. Então, para a escolha dos nós, é necessário que o princípio da transitividade seja bem avaliado. E na escolha do nó é importante que as intervenções elas sejam o mais semelhantes possíveis, né, dentro de um mesmo nó. Também é necessário escolher os desfechos que vão ser analisados. Então, para isso, a gente avalia os modificadores de efeito, né? O que seriam esses modificadores de efeito? A forma como foi avaliado, a frequência, a intensidade, tudo isso pode implicar, né, numa violação da transitividade. E também definir, né, quais são os tipos de estudos que vão ser incluídos. Lembrando que a preferência é que sejam incluídos ensaios clínicos aleatórios. E fazer uma síntese do resultado. Então, o principal resultado que você vai encontrar dentro de na sua revisão de network é o conjunto de estimativas de efeito da intervenção para todas as comparações que você se propôs a fazer. Existe o prisma específico para revisão de network, tá? Ele está disponível lá no site do Prisma, e ele vai te fornecer tanto o checklist quanto a explicação, né, para você poder fazer essa avaliação. É composto por 32 itens. Alguns itens, eles foram adicionados nos itens originais, como, por exemplo, lá no item 3, que fala sobre a justificativa, os autores eles têm que explicar por que é importante realizar uma meta-análise de rede. Então, tem que ter uma explicação do porquê que eu quero fazer essa meta-análise de rede, não uma meta-análise tradicional. Explicar que ainda não há nenhum estudo que fez essa comparação direta disponível. E alguns itens também eles foram adicionados, como, por exemplo, tem que explicar sobre como você vai elaborar o seu diagrama de rede, se você vai fazer a avaliação da inconsistência, como vai ser feita a apresentação desse diagrama de rede, e explorar esses, que são mais ligados, esses termos que foram adicionados, à exploração desses termos como transitividade e a coerência, tá? Mas está tudo lá disponível no site do Prisma. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma revisão de network. O meu objetivo com essa revisão foi mais para que a gente consiga entender a estrutura do que teria de diferente essa revisão de network de uma revisão tradicional. Então, ela é sobre os tipos de exercício, né, que são mais efetivos para pessoas com dor lombar crônica. A pergunta do estudo era basicamente quais são os efeitos, né, dos exercícios específicos no tratamento para pacientes com dor lombar crônica para dor e para limitação funcional. Então, esse quadro 1, ele vai trazer basicamente o que a gente precisa explicar lá quando a gente estava vendo sobre o que é necessário para
fazer uma revisão de network. Então, qual é o tipo de estudo, né, ensaios clínicos aleatórios, a minha pergunta pico bem estabelecida, então a minha população, que são adultos com dor lombar crônica, quais são as intervenções que eu vou analisar e quais serão os meus comparadores, né? Então, vocês estão vendo que tem, se eu não me engano, acho que 9 intervenções e comparadores. Todas essas intervenções, esses comparadores, são de ensaios clínicos que já estão disponíveis. E aí ele vai fazer as comparações diretas e indiretas para os desfechos dor, né, intensidade da dor, e também limitação funcional. Tá? Então, aqui ele traz lá explicando, né, sobre a comparação, que essa comparação ela vai ser feita em 3 grupos. Um grupo denominado sem tratamento ou com cuidados usuais, um grupo denominado sobre intervenções ineficazes e um outro grupo com terapia mais conservadora. Ele vai fazer a comparação entre esses 3 grupos principais, que seriam os nós do estudo. Então, aqui também, dentro do método, né, ele explicando como ele está conduzindo essa revisão de network após essa explicação da estatística, o que ele incluiu, né, nessa revisão, sobre a avaliação da transitividade. Então, eles explicam aqui que eles assumiram que todos os participantes tinham a chance igual, né, de ser aleatorizados em qualquer uma dessas intervenções, ou seja, o princípio da transitividade, nesse caso, não foi violado, e também a avaliação da incoerência. E essa daqui é a carinha do diagrama de rede desse exemplo de revisão de network. Então, lembrando, né, cada nozinho desse diz respeito a um tipo de intervenção. Quanto maior o tamanho do nó, mais pessoas, maior é o N desse estudo. Essas linhas mais grossas dizem respeito a todas as comparações diretas já existentes, e essas linhas finas representam as comparações indiretas que foram realizadas. Na parte superior, as comparações que foram feitas para o desfecho dor, e na parte inferior, as comparações que foram feitas para o desfecho limitação funcional. E eles concluem que os achados do estudo mostraram que há uma diferença importante tanto do tratamento para o Pilates e para a terapia de McKenzie comparado com o tratamento mínimo ou outros tipos de tratamento. Para elaborar essa aula, né, eu utilizei bastante o capítulo 11 do Handbook da Cochrane, que é voltado especificamente para a revisão de network. Então, todos esses pontos eles vão estar lá muito bem explicados e ajuda bastante na hora de você compreender. É bastante coisa nova, pelo menos para mim, foi bastante coisa nova para conseguir entender. E eu acho que só vai clareando mesmo conforme a gente vai lendo e vai tentando compreender melhor. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida.